A Cadillac é a nova Brown GP. Eu tenho certeza que você já ouviu essa frase em algum lugar, ou você mesmo disse essa frase em algum momento durante essa temporada, a última temporada toda, a temporada atual, em que a gente soube que a Cadillac ia ser a 11ª equipe do grid, entrando agora na temporada de 2026. Tem muita gente, inevitavelmente, fez o paralelo ali com a Brown GP, uma equipe desacreditada, uma equipe que ninguém tá botando fé nesse primeiro ano, mas que chega ali então e domina a categoria, vence todas as corridas e termina a temporada como campeã mundial. E muitos de vocês discordam sobre algumas previsões da Cadillac, falando que eles vão fazer uma grande temporada, que eles vão ser no mínimo meio de pelotão, que seria até uma incompetência da Cadillac não chegar sendo meio de pelotão. Esse é um comentário que já foi feito em vídeos aqui do clube. Então, tem mesmo alguma chance da Cadillac surpreender, chegar aqui em 2026 e fazer como a equipe do Ross Brawn fez em 2009, vencer todas as corridas? A Brown GP não venceu todas as corridas, mas vocês entenderam? E se terminar e se consagrarem campeões mundiais de 2026? É isso que a gente vai tentar ver aqui no vídeo de hoje. Para começar, a gente precisa entender um pouco sobre essa entrada da Cadillac na categoria. O fato é que a Cadillac está entrando do zero. É uma equipe feita ali totalmente do zero. Muito diferente do que a outra, vamos dizer, novata, que está entrando aqui no grid, a Audi está fazendo. Porque a Audi, apesar de também ser uma novata, querendo ou não, uma montadora que está fazendo o seu motor pela primeira vez, entrando como uma construtora pela primeira vez na categoria, eles ainda assim pegaram as fundações do que um dia foi a Sauber. Eles pegaram todas as estruturas da Sauber, construíram novas estruturas, reformaram coisas da fábrica, mas eles ainda pegaram todos os processos, todo o conhecimento que já existia de como operar uma equipe de Fórmula 1, o que não é a realidade da Cadillac. Claro que, sim, você tem pessoas que têm experiência na Fórmula 1 e isso é necessário para você construir uma equipe. O Graeme Lowdon, o chefe de equipe, já trabalhou na Virgin, uma das equipes lá de 2010, que foi um grande fracasso, mas aí não dá nem para culpar tanto ele, aquelas equipes não tinham condição de competir com as equipes que estavam no grid já na época. Você tem o Pat Simmons trabalhando ali como diretor técnico da equipe. Você tem nomes extremamente experientes trabalhando na Cadillac. Isso sim ajuda muito a equipe a partir de um ponto positivo, né? Ter uma base, uma fundação sólida para evoluir no longo prazo. O grande problema é que eles estão fazendo isso ainda assim do zero. Você pode ter o conhecimento de como operar uma equipe de Fórmula 1, você pode ter todos esses conhecimentos e isso vai te ajudar a que você não seja tão ruim quanto você espera que você seja num primeiro ano de Fórmula 1. Só que ainda assim, você tá partindo de um ponto zerado, enquanto todos os seus concorrentes já tem um conhecimento prévio, já tem as estruturas montadas, já tem todos os processos funcionando. Agora, como uma nova equipe, você vai ter vários funcionários novos, você vai ter que treinar todos eles, você vai construir uma fábrica completamente nova. Todos os processos dentro dessa empresa nova vão ter que ser redesenhados e você vai entender como que vai funcionar essa dinâmica interna na equipe. Então, é um processo extremamente longo e complicado que tem que ser feito para que a equipe funcione, o que não foi necessariamente o que aconteceu em 2009 com a Brown GP, por exemplo. Apesar da Brown GP, sim, ter entrado meio que às pressas e não ter tanto tempo para construir seu carro, nem dinheiro para construir o seu carro, eles ainda assim pegaram as fundações do que era a Honda. Então o caso da Brown GP talvez seja mais parecido com o caso da Audi do que necessariamente com o caso da Cadillac. Na verdade é bem distante do que é o caso da Cadillac. Então há uma grande diferença, ainda mais na Fórmula 1 moderna, extremamente tecnológica, extremamente complicada de construir um carro. É muito difícil acreditar que uma equipe começando do zero vá conseguir já bater de frente, ter essa mesma estrutura e funcionar com a mesma estrutura de uma equipe que já está consolidada no grid. Você tem que fazer tudo do zero, enquanto as outras equipes já têm esses processos avançados para a construção de um carro, da fábrica que eles já têm, de como trabalhar dentro da empresa. A Brown GP também se baseou muito na questão de você já ter pessoas experientes. Muitos daqueles nomes da Brown GP são pessoas que já tinham muita experiência na Fórmula 1 e até hoje têm altos cargos. Por exemplo, o James Vowles, hoje chefe de equipe da Williams, mas que ficou muito tempo na Mercedes. O próprio Ross Brawn, que eu não preciso nem falar, o tanto de experiência que ele tem trabalhando há anos na Fórmula 1. São pessoas que já estavam ali alinhadas em um processo em que eles assumiram a partir da Honda, que também já tinha seus processos, tinha suas fábricas, tinha tudo que poderia facilitar já a entrada da Brown GP, que também se beneficiou muito da questão do difusor duplo. Uma solução inteligente encontrada pela equipe, inclusive por um dos próprios engenheiros da Honda, que teria encontrado essa solução trazida pela Brown GP. Isso foi falado no documentário da Brown GP, apresentado pelo Keanu Reeves. Então, para vocês verem como você já ter uma equipe, já ter esse processo, faz uma grande diferença, coisa que, apesar da Cadillac ter trazido experiência, eles estão tendo que começar
do zero. E falando da questão de processos, a Cadillac, ainda querendo ou não, tá meio perdida nesse caos. Atualmente, eles têm 6 fábricas ao todo espalhadas pela Inglaterra, cada uma cuidando de diferentes processos, e uma fábrica nos Estados Unidos. A dos Estados Unidos, o objetivo é que a longo prazo produza grande parte das coisas que vai pro carro. Essa sede que eles têm lá nos Estados Unidos fica próxima da sede da Andretti, inclusive, que ainda tem ligações muito fortes com a Cadillac. Você tem o próprio Mario Andretti sendo um dos conselheiros da equipe Cadillac, até porque o projeto inicial era para Andretti entrar na Fórmula 1, só que a Fórmula 1 tava com esse receio de deixar o nome Andretti entrar, e eventualmente, com o nome Cadillac, eles conseguiram entrar. Então ainda tem uma ligação muito forte da Andretti com a Cadillac, e os processos dessa fábrica ali fica próxima à fábrica da Andretti lá nos Estados Unidos, então eles já podem também pegar um pouco desse know-how dos processos, mesmo que seja para categorias diferentes. O objetivo é que a longo prazo essas fábricas na Inglaterra sejam enxugadas para só 4 e que sejam pontos essenciais e que não necessariamente dependam de si. Não haja um cruzamento entre eles para que seja necessário que a equipe funcione. Uma equipe vai ficar responsável ali por questões de evolução do carro, outra por marketing, cada uma focando em processos que possam ser independentes das outras fábricas para também não ter uma burocracia de ficar levando entre as 4 fábricas e para uma fábrica lá nos Estados Unidos também. Então ainda existe, querendo ou não, um caos organizacional previsto. Não é um caos que eles perderam o controle, que eles não sabem o que estão fazendo. É um caos organizacional, porque você ainda tem muitas fábricas, muita comunicação. A comunicação com os Estados Unidos ainda não é 100% direta ali. Ainda assim existe esse caos organizacional que não necessariamente também existia, por exemplo, na Brown GP. Um outro ponto que é muito importante ser levado em consideração é a questão do motor da Cadillac. Isso porque a Cadillac vai estar correndo agora em 2026 com motores da Ferrari. E tradicionalmente, quando a gente olha para o passado, as equipes fornecidas pela Ferrari raramente, quer dizer, nunca conseguiram vencer a Ferrari no campeonato de construtores. Nunca terminaram acima da equipe que fornece os seus motores no campeonato de construtores. Claro que a Cadillac ainda assim está tomando um caminho um pouco diferente de outras fornecidas pela Ferrari no passado, até mesmo pela própria Haas, como Pat Symonds já disse. O que talvez estamos fazendo um pouco diferente agora, digamos, da última equipe nova que entrou na categoria, essa indireta ali, para a Haas, é que acreditamos muito que devemos ser responsáveis pelo nosso próprio destino e que somos uma equipe de fábrica. Então, quando você olhar para o nosso carro, verá que não compramos todos os componentes que podíamos. Optamos por usar o motor Ferrari e também a caixa de câmbio Ferrari, mas não pegamos toda a traseira, como algumas outras equipes poderiam ter feito. Sentimos que precisávamos desenvolver os nossos próprios suportes de câmbio, nossa própria suspensão traseira e etc. Portanto, embora hajam várias peças que ainda podemos usar legalmente, optamos por não fazê-lo porque, como eu disse, acho que ser responsável pelo próprio destino e entender a filosofia por trás do projeto é muito, muito importante para progredir. É difícil progredir com o projeto filosófico de outra pessoa sem entender todas as nuances envolvidas. E essa é uma fala muito interessante por parte do Pat Symonds que mostra exatamente essa visão a longo prazo da Cadillac, que eles têm esse objetivo, obviamente, de produzir o próprio motor, que é o que eles vão fazer a partir de 2029. As próximas 3 temporadas, a Cadillac vai estar correndo com o motor e a caixa de câmbio da Ferrari, mas as outras peças que eles poderiam comprar da Ferrari, eles decidiram fazer por conta própria, exatamente para já entender e já começar a desenvolver esses processos que eu vinha falando e entender como de fato evoluir e trabalhar no seu próprio carro de Fórmula 1. E isso, a longo prazo, vai trazer resultados positivos. Só que hoje, de novo, uma equipe que está fazendo isso tudo do zero, está tirando essas informações, não de informações passadas, não de conhecimentos passados. Claro que, novamente, eles têm engenheiros de outras equipes, têm pessoas de outras equipes com experiências, mas eles não têm esse histórico dentro da equipe das coisas que eles já fizeram, dos números, dos dados, dos testes. Os engenheiros podem trazer o conhecimento, mas eles não têm esse histórico, eles não têm essas comparações diretas que eles podem fazer. Porque uma coisa é o engenheiro chegar e falar: eu acho que X não vai funcionar porque nós fizemos lá e não deu certo. E outra coisa é você ter um dado comprovando que Y vai ser melhor que X. E isso eles não têm. E só vão ter com o tempo conforme vão desenvolvendo o carro. Por conta disso, eu acredito que vai ser muito difícil, nesse primeiro ano, eles conseguirem fazer um carro competitivo em comparação às outras equipes. Mas, a longo prazo, por estarem já optando em fazer as coisas por conta própria diferente, por exemplo, de como a Haas está fazendo, de depender muito de comprar todas as peças que eles podem da Ferrari, eles vão ter resultados positivos porque vão desenvolvendo exatamente esses processos e vão entendendo melhor como construir seu próprio carro de Fórmula 1 para aí, quando entrarem com o próprio motor em 2029, mudarem o patamar do jogo. Enquanto isso, na época da Brown GP, quando ela começa a competir, obviamente não usava mais os motores Honda, porque a Honda saiu da categoria, a vaga foi comprada pelo Ross Brawn, que passou a usar motores
Mercedes, um motor que tradicionalmente já venceu a sua equipe de fábrica. A gente viu isso acontecer nos últimos 2 anos com a McLaren. Tá certo que, obviamente, em 2009 a Mercedes ainda não corria no grid, mas as equipes fornecidas pela Mercedes sempre tiveram ali a capacidade e a possibilidade de disputar algo lá na frente, enquanto as equipes fornecidas pela Ferrari nunca nem conseguiram terminar na frente do campeonato da própria Ferrari. Agora, em relação a tudo isso, é muito importante ressaltar um outro ponto. Claro que é muito legal trazer esse comparativo do que foi a Brown GP em 2009, porque foi uma história gigantesca, uma grande história desse esporte. O grande ponto é que o caso da Brown foi 1 em 1 milhão. É um caso único na história da categoria, na história desses mais de 75 anos da categoria. Não é porque aconteceu uma vez que sempre que entrar uma equipe nova, só porque ela tem nome, só porque ela tem peso, só porque ela tem dinheiro, vai acontecer a mesma coisa. Isso porque a Brown nem tinha dinheiro na época também. Acabou se beneficiando muito daquela perspicácia do engenheiro de perceber a possibilidade de fazer o difusor duplo e ganhar uma vantagem em cima disso. O ponto é que a Cadillac, ela é uma equipe extremamente realista. Ela sabe a posição que ela tá chegando na Fórmula 1. Ela sabe quais são seus objetivos. Ela sabe o que ela quer fazer agora, no ano que vem e ao longo prazo. Assim como a Audi mesmo, que vive reforçando a ideia de que eles querem disputar o título em 2030. E mesmo assim, muitas pessoas vêm e falam que a Audi já tinha que disputar agora, que o projeto tá fracassado, que eles tinham que entrar em 2026 já vencendo corrida. Se não vencer, o Bortoleto tem que pular fora. E que tudo isso não faz o menor sentido. O Gabriel mesmo já disse que está comprometido, que ele enxerga o projeto a longo prazo. A Audi está entrando pela primeira vez como fornecedora de motor também, então vão ter problemas no fornecimento de motor. Assim como a Cadillac está construindo seu carro pela primeira vez e vão ter problemas nesse carro. Muito dificilmente eles vão ser melhor que alguma outra equipe. Significa que eles não vão pontuar? Não significa isso, mas significa que muito dificilmente eles vão ter um carro tão competitivo quanto as outras equipes que já estão acostumadas a fazerem carros de Fórmula 1 há muito mais tempo do que a Cadillac. E é por isso que é importante entender que o projeto da Cadillac, apesar de estar entrando agora em 2026 na categoria, não é para já estar disputando agora, não é para já estar no meio do pelotão agora. É primeiro para você entender como funcionam os processos, entender como é estar nesse esporte e, eventualmente, a longo prazo, assim como a Audi também enxerga, você começar a disputar coisas a partir ali de 2030, 31 para frente, que você já vai estar na categoria há algum tempo, já vai estar com o motor próprio e aí já vai ter esse conhecimento e os processos bem afiados para conseguir suceder na Fórmula 1. Mas aí tá, porque eu não acredito que a Cadillac vai ser a nova Brown GP. Eu quero, como sempre, saber a sua opinião. Não esquece de deixar ela aí nos comentários, se você concorda, discorda, tudo que você tem a dizer, eu sempre quero saber. Escreve aí na caixa de comentários. Eu quero lembrar você também aqui que se você gostou do vídeo e quiser ajudar o Clube da F1, você pode fazer isso se inscrevendo no canal, porque ajuda muito a poder continuar produzindo todos esses vídeos aqui pra vocês. No mais, eu quero deixar um abraço pra você que ficou até aqui e até o próximo vídeo.